2 pequenas moedas, era tudo. Provavelmente ninguém ficou impressionado, nenhum aplauso, nenhuma multidão comentando, nenhum gesto grandioso aos olhos humanos. Mas Jesus viu aquela mulher e disse que ela havia dado mais do que todos. Como pode alguém colocar menos e Jesus dizer que colocou mais? Porque Deus não mede como nós medimos. Nós olhamos para a quantidade, Deus olha para o coração. Nós enxergamos resultados, Deus também enxerga intenção. E talvez você esteja achando pequeno aquilo que consegue oferecer a Deus hoje, porque está comparando suas 2 moedas com a abundância de outra pessoa. Hoje é dia 19 de agosto e estamos no Devocional 231 da série 365 Pontos com Deus. Neste mês estamos caminhando com o tema Frutos de uma Vida com Deus e hoje vamos falar sobre um fruto que pode aparecer até nas menores atitudes, a fidelidade. Não aquela fidelidade que impressiona uma multidão, mas aquela que Jesus percebe. Porque uma vida frutífera não precisa ser grandiosa aos olhos das pessoas, precisa ser verdadeira diante de Deus. Jesus estava no templo em Jerusalém. Pouco antes, ele havia confrontado líderes religiosos que gostavam de reconhecimento, homens que apreciavam lugares importantes, saudações públicas e uma aparência de espiritualidade. Então Jesus sentou-se perto do lugar onde as ofertas eram colocadas e começou a observar. Muitas pessoas ricas chegavam e depositavam grandes quantias. Até que apareceu uma viúva pobre, ela colocou apenas 2 pequenas moedas. Financeiramente era quase nada comparando às outras ofertas. Talvez aquela mulher tenha passado despercebida por praticamente todos, mas não por Jesus. Quando viu aquilo, Jesus chamou seus discípulos. Isso é muito significativo. Aquela mulher não sabia, mas estava prestes a se tornar uma aula sobre o reino de Deus. Jesus disse: essa viúva pobre deu mais do que todos. Os discípulos poderiam olhar para as caixas e pensar: como assim? Os outros haviam colocado valores maiores, mas Jesus explicou. Eles haviam dado daquilo que lhes sobrava. Ela, em sua pobreza, havia colocado tudo o que possuía para viver. Jesus não estava olhando apenas para aquilo que entrou na caixa, estava olhando para aquilo que aquela entrega representava. Aqui precisamos entender uma coisa importante. Uma passagem não deve ser usada para pressionar pessoas em dificuldade financeira a entregar dinheiro que precisam para necessidades básicas. O centro da história não é manipulação financeira, é o olhar de Jesus sobre o coração. Jesus estava mostrando aos discípulos que o reino de Deus possui uma medida diferente. Para nós, grande é aquilo que aparece. Para Deus, grande pode ser aquilo que custa. Uma pessoa pode fazer algo enorme sem entregar o coração. Outra pode fazer algo pequeno com profunda fidelidade, e Deus sabe a diferença. Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando: eu faço tão pouco. Talvez você veja outras pessoas e pense: ela sabe mais, ela consegue mais, ele tem mais tempo, ele tem mais recursos, minha contribuição não faz diferença. Mas quem disse que Deus está comparando você com elas? Jesus não pediu à viúva que desse aquilo que os ricos estavam dando. Ele viu o que ela tinha e viu como ela entregou. Comparação pode nos fazer desprezar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Uma vida com Deus produz fidelidade também nas pequenas coisas. Uma oração feita com sinceridade, um pedido de perdão, um copo de água, uma palavra de encorajamento, 15 minutos dedicados a alguém, uma pequena oferta, um serviço que ninguém percebe, uma decisão de obedecer quando ninguém está assistindo. Talvez pareça pouco, mas o fruto não precisa ser barulhento para ser verdadeiro. Hoje eu quero que você pare de medir sua caminhada pela régua de outra pessoa.
Você não precisa ter o recurso dela, o talento dele, a história dela, a oportunidade dele. Pergunte apenas: Senhor, o que colocaste nas minhas mãos? E depois, como eu posso ser fiel com isso? Talvez Deus não esteja esperando algo gigantesco de você hoje. Talvez esteja esperando fidelidade naquilo que já está diante de você. Faça hoje uma coisa pequena com todo o coração. Se for orar, esteja realmente presente. Se for ajudar, ajude com amor. Se for trabalhar, faça com responsabilidade. Se for conversar com alguém, escute de verdade. Se tiver algo para oferecer, ofereça sem se comparar. E não fique perguntando: será que alguém percebeu? Porque Jesus percebe. Foi exatamente isso que aconteceu no templo. Aquela mulher entrou no templo, colocou 2 moedas e provavelmente foi embora sem saber que Jesus havia falado sobre ela. Ela não ouviu o elogio, não recebeu uma placa, não ganhou reconhecimento público, mas Jesus viu. E isso muda tudo. Talvez existam coisas que você faz que ninguém reconhece. Talvez existam pequenas fidelidades que parecem não produzir nada. Continue, não para conquistar o amor de Deus, mas porque você já pertence a Ele. Os frutos de uma vida com Deus nem sempre chamam atenção. Às vezes são apenas 2 moedas. Mas quando o coração inteiro está envolvido, Jesus sabe o verdadeiro valor. Vamos orar juntos? Pai amado, obrigada porque o Senhor não nos mede pela aparência. Tu conheces nosso coração. Livra-nos, ó Pai, da comparação. Ensina-nos a não desprezar aquilo que colocaste em nossas mãos. Produz em nós fidelidade nas pequenas coisas, que não vivamos buscando reconhecimento, mas desejando agradar a Ti. Dai-nos sabedoria, Pai, também para administrar nossos recursos com responsabilidade, e que cada pequena atitude da nossa vida revele um coração verdadeiramente entregue ao Senhor. Em nome de Jesus, amém.